Estados Unidos agora é surpreendente o que aconteceu agora nesse último final de semana, né? Sim, né? Não só, né? Vou me dar o direito aqui de voltar um pouco, vejam. Nos Estados Unidos vem se falando muito, não só nos Estados Unidos, né? Mas do crescimento do fascismo. Eu vejo, Trump, quando foi eleito, lá no primeiro mandato, houve uma manifestação massiva, né? A Marcha das Mulheres em 2017, que levou de 3 a 5 milhões de pessoas para a rua. Depois, em 2020, o movimento Black Lives Matter, todo mundo lembra disso, Trump teve que se esconder num bunker. Esse aí foi pela morte do George Floyd. Sim. E foi surpreendente porque houve manifestações em centenas de cidades onde a população queimou viaturas da polícia e delegacias da polícia. Em particular, a delegacia onde trabalhavam os policiais que mataram o George Floyd foi incendiada, foi a primeira incendiada, depois incendiaram várias delegacias, viaturas, com grande apoio popular. Fizeram aí algumas sondagens e uma grande parte da população apoiava a queima da delegacia. Isso me lembra aquele caso do Datena, não sei se vocês lembram. Lembro. Junho de 2000, ele coloca lá, você é a favor de... Como é que é, Caio? Você é a favor dos protestos? Era isso a pergunta primeiro. Aí as pessoas começaram a responder a enquete ao vivo na televisão, né? E a maioria esmagadora era a favor dos protestos. Ele mudou. Ele colocou assim, vocês são a favor... Ele falou assim, ao vivo. Ele falou, não. Esse resultado está acontecendo porque a pergunta foi mal formulada. Vocês são a favor dos protestos com baderna? E aí que cresceu. Continuou todo mundo votando a favor dos protestos com baderna. Claro, isso foi 2013. As pessoas não estão a favor do protesto com baderna, né? Elas estão revoltadas e estão a favor da indignação sendo expressa, inclusive queimando instituições que supostamente deveriam defender as pessoas e não defendem. Não preciso nem falar, não vou nem entrar na questão da polícia no Brasil, mas assim... E isso lá... E aí, entrando no que aconteceu agora na semana passada, com o movimento No Kings, né? Que sem reis, não reis, abaixo os reis, né? Por quê? Porque, veja, o Trump não tem uma... Né, não se apoia sobre uma camada de massas ali. E aquilo tá... Esse protesto mostra isso. Uma coisa que começou em julho, na verdade, que já tinha levado muita gente às ruas, tinha levado cerca de 5 milhões de pessoas às ruas, que é muita gente. Nesse período dos Estados Unidos, praticamente se tornou uma das maiores manifestações. E agora, no 18 de outubro, 7 milhões nas ruas, fazendo dessa... provavelmente a maior manifestação dos Estados Unidos nos últimos anos. Mas sabe que eu vi? É impressionante as manifestações agora nos Estados Unidos. Mas veja, o Trump soltou na rede social dele um vídeo feito por inteligência artificial, onde ele está pilotando um caça militar e ele sobrevoa as manifestações e joga merda na cabeça das pessoas. É um vídeo bastante ousado, porque a mensagem que ele está passando eu não sei, né? A interpretação que eu faço tô cagando para vocês, por um lado, mas por outro lado ele também está dizendo o seguinte: eu podia estar jogando bombas em vocês. E eu poderia estar matando vocês agora. É também uma certa maneira de intimidar as pessoas, claro, né? Concretamente, a Guarda Nacional sendo enviada para os estados. Sim. Mas veja, você falou que ele não se apoia num movimento de massa. Não, ele se apoia. O trumpismo é um movimento de massas nos Estados Unidos. Agora, e que está contra, né? E eles estavam tentando dizer que as pessoas que estavam nas ruas eram contra os Estados Unidos, eram antipatriotas, etc. Isso fez até o discurso do Bernie Sanders em Washington, por exemplo, ser um discurso bastante patriótico. O Bernie Sanders buscou se apoiar no patriotismo para defender a democracia americana para ficar contra o Trump. Mas, na verdade, o sentimento que está entre a população que está saindo às ruas é um sentimento, de certa forma, de guilhotinar os reis. É também um sentimento, de certa forma, de cortar a cabeça dos reis. Ou seja, é um sentimento de revolucionário. Sim, né? sim. Eu acho que essa discussão sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, vinculado com os antigos países estáveis da Europa, ela evidencia que quando a gente fala de economia, quando a gente fala da relação entre França e os países da África,
né, que ela usava como semicolônias. Quando a gente fala sobre os Estados Unidos, é a relação dele com os países do mundo inteiro, mas em particular no Oriente Médio, em particular na América, nas Américas, e agora até na Europa, os conflitos do Trump com os estados europeus, e em particular com a China, que está ocupando esse espaço deixado pelos estados europeus, não é uma discussão geopolítica. Não é uma discussão do conflito entre estados. Isso é como que a crise entre os capitalistas, quando o bolo está menor, eles precisam lutar entre eles para disputar esse bolo, e quem vai pagando a conta, quem vai piorando suas condições de vida, é a classe trabalhadora de cada país, e isso vai gerando uma insatisfação com a vida que vai minando a legitimidade daqueles regimes políticos de continuarem gerindo a vida dos trabalhadores em prol dos capitalistas. E isso vai gerando uma insatisfação, uma indignação com as instituições e vai minando essas instituições. Imagina só, o presidente dos Estados Unidos tá demolindo a Casa Branca agora. Ou seja, o símbolo, um dos maiores símbolos dessas instituições, agora o Trump decidiu fazer um salão de festas. O presidente dos Estados Unidos, o país que levava a democracia para o mundo, tá num jato despejando merda sobre os manifestantes americanos. Isso, ao mesmo tempo que o Trump ele é resultado da crise dessas instituições, ele reforça a crise dessas instituições e as massas vão respondendo a isso. Sim. Ou seja, isso que está acontecendo tende a gerar uma reação ainda mais firme e contundente desses manifestantes, que se começaram lá no George Floyd incendiando delegacias, agora, passado mais esse tempo, qual que vai ser a próxima reação com o Trump apostando mais, aumentando a aposta frente aos trabalhadores? A expressão disso é o prefeito de Chicago agora chamando greve geral, né, contra o Trump, que está mandando tropas para Chicago, né? Uma coisa impressionante. Mas só um comentário que me veio à mente aqui, né, na questão da base sobre a qual o Trump se apoia, né? O que eu quero dizer com isso? O Mano Brown deu uma entrevista há um tempo, na época do crescimento do bolsonarismo e tudo mais, em que ele fala ali, né? Eu me recuso a acreditar que o meu vizinho é fascista, que o meu amigo que estudou comigo é fascista. O que o Mano Brown estava falando ali? Olha, a classe trabalhadora fez a experiência com governos de esquerda, fez a experiência com o petismo. Não resolveu. E agora alguém está oferecendo uma solução, ainda que falsa, ofereceu uma solução, né? Qual foi a solução que o Trump ofereceu? Fazer a América grande de novo. América primeiro. Reindustrializar a América, voltar os empregos, expulsar os imigrantes. Me dá uma parte nisso, Renan, que eu acho que é muito ilustrativo. Vejam bem, eu lembro muito bem que quando o Lula terminou o segundo mandato dele em 2010, ele terminou o segundo mandato com 86% de aprovação. 86%. Bem alto. Ou seja, 86% dos eleitores aprovavam o Lula. Em 2016, a Dilma sofreu impeachment, o Lula foi preso em 2018 e o Bolsonaro foi eleito em 2018. Aqueles que votaram no Bolsonaro, acho que foi cerca de 39% dos eleitores que votaram no Bolsonaro, né, quando ele ganha no segundo turno do Haddad, porque se você tira as abstenções tal, é que dá 51%, sei lá, ou 57%. Mas no geral foi cerca de 39% de apoio que o Bolsonaro teve. Se ele teve 39% de apoio e em 2010 o Lula tinha 86% de aprovação, significa que a gente tem aí algumas dezenas de milhões de brasileiros que aprovavam o Lula, que votaram no Lula, inclusive, e que depois votaram no Bolsonaro. Sim. Tem muita gente que votou no Bolsonaro que antes votava no Lula. Basta pegar um Uber, que você vê... a pessoa fala isso. Sim. Mas... o interessante é perguntar por que isso não se expressou à esquerda, né? E coloquemos a questão concretamente nas últimas eleições nos Estados Unidos. O que dizia a esquerda? O que dizia o Bernie Sanders? Votem no Biden. Não havia alternativa à esquerda. Sim. O Bernie Sanders capitulou ao Biden. Capitulou. Biden era odiado, desacreditou-se totalmente no poder, mas a esquerda, digamos, oficial, a esquerda mais visível nos Estados Unidos, apoiava ele. Portanto, onde é que se ia expressar essa raiva, esse descontentamento? Porque a pressão da crise do capitalismo é implacável, obriga as massas a procurarem uma saída.
elas não vão aceitar os argumentos abstratos da democracia e não sei o que. Ela procura uma saída. Essa discussão a gente fez muito sim. Em 2016, o Bernie Sanders tivesse saído dos democratas e criado um partido independente dos trabalhadores, poderia ter criado um partido de massas nos Estados Unidos de esquerda, da classe trabalhadora. O Bernie Sanders desistiu disso, ele capitulou aos democratas, né? E hoje os Estados Unidos, a classe trabalhadora americana, que é a classe trabalhadora mais importante do mundo, porque está no país hoje que tem que move os maiores recursos no mundo, as maiores forças produtivas, apesar de que a China tá começando a despontar aí como uma potência que pode superar os Estados Unidos num futuro incerto, né? Ela desafia essa hegemonia dos Estados Unidos, mas a classe trabalhadora americana ela está desprovida de um partido seu, um partido que ela possa usar. E mesmo sem ter esse partido, olha, não há mais o que cobrar da classe trabalhadora americana. Olha o que eles estão fazendo. E essa questão que o Arturo levantou sobre por que isso não é expresso na esquerda, eu acho que tem justamente a ver com esse debate da crise das instituições. Porque o papel que a esquerda cumpriu no mundo inteiro, a gente viu isso inclusive aqui no Brasil, que é diante de um descrédito completo das instituições. Exato, escorar. Você tinha uma esquerda que passou a ser, aqui no Brasil, por exemplo, a grande defensora da democracia burguesa. Então, quando a direita questionava, a esquerda lá se apregou. Então, ao invés de se colocar num discurso antissistêmico, para conseguir trazer esse ódio expresso, um ódio justo. Então, assim, é uma grande dicotomia que a esquerda coloca nisso. E não só acho que essa dicotomia também é revelada na discussão que foi sobre, por exemplo, as revoluções coloridas. Porque não compreende a revolta justa da classe trabalhadora, mesmo quando isso é expresso em contradições. Então, acho que isso é bastante interessante, inclusive para pensar o caso dos Estados Unidos. Porque esse descontentamento no coração do dragão, na boca do dragão, é bastante significativo. Não, veja... um breve comentário. Primeiro, eu lembro que em alguma eleição, né, eu, mais jovenzinho, tava lá no Vira-Voto, né, e eu lembro claramente de setores, né, tava ali com outras correntes, outras organizações de esquerda, né, do PSOL, e a gente tava panfletando numa favela que tem ali do lado da USP, né, a São Remo. E falaram assim pro um morador, né, falaram exatamente assim: o senhor não acha importante defender o Guilherme Boulos para que a gente possa, com isso, defender as instituições... Desse jeito, tá? Exato. Defender as instituições do Estado Democrático de Direito? Desculpa? Como? E veja, por que eu digo isso, essa questão do discurso? Nos Estados Unidos, o Trump tá prometendo lá emprego na indústria e tudo mais. Qual que é o resultado do governo dos Estados Unidos? É só ver o que mostram as pesquisas. O governo Trump não conseguiu gerar os empregos na indústria, ao contrário, está diminuindo o número de empregos na indústria. No ano passado, se eu não me engano, foram algo como 60, 80 mil, nesse ano já foram mais uns 30 mil, ou seja, não está conseguindo cumprir essa promessa. Agora, o governo está em shutdown, ou seja, está paralisado porque o Congresso não aprovou o orçamento. Isso quer dizer que tem mais de 750 mil funcionários do governo sem receber salários. 750 mil trabalhadores, pais de família, mães de família, que não têm salário para poder colocar comida dentro de casa. Para além disso, a gente está falando de um governo que, naquilo que ele mais faz propaganda, né? O combate à imigração, as tropas, né, do ICE ali para combater imigrante, ele é mal avaliado. Até naquilo que ele promete, ele é mal avaliado sobre esse tipo de gestão. E a classe trabalhadora, veja, ninguém come propaganda. A agenda... Não, as pessoas comem arroz, feijão, carne, suco de laranja, elas tomam. Então a gente viu aí no tarifaço o Trump... não sei o quê. Aí quando a importação de laranja para os Estados Unidos ia virar um problema, o que aconteceu com próprios setores da burguesia dos Estados Unidos? Falou o Trump, não dá para ficar sem a laranja dos brasileiros não, cara. Pelo amor de Deus, a gente precisa das laranjas. Então, a classe trabalhadora americana, cada vez mais vai percebendo que o Trump não consegue entregar aquilo que ele prometeu. É pura demagogia. E vai se descolando disso. Agora, como falou, ela vai... Em que ela vai achar uma alternativa? Isso coloca a questão de qual esquerda que nós estamos falando. Que a esquerda... Não, qual esquerda? O Bernie Sanders é o que nós estamos falando de esquerda. Está dentro do Partido Democrata. Aceitou a Hillary Clinton como candidata. E agora o Biden, a Kamala. Essa esquerda
não oferece nenhuma alternativa. Pelo contrário, né? Ela reforça a ilusão dos trabalhadores de que esse sistema pode ser usado. Só que setores amplos dos trabalhadores fizeram a experiência, estão vivendo essa situação de vida, estão perdendo as suas ilusões nessas instituições e estão se radicalizando. Não é por acaso que a seção americana da Internacional Comunista Revolucionária está tendo uma audiência gigantesca nos Estados Unidos. Revolutionary Communists of America. Esse é o nome em inglês. E é impressionante o que aconteceu no Brasil recentemente. Vários grupos de esquerda no Brasil começaram a postar um vídeo da seção americana nossa, que fez um congresso, e eles saíram nas ruas com bandeiras, palavras de ordem, e aí vários grupos de esquerda postando, canais no WhatsApp, perfis no Instagram, TikTok, postando esse vídeo e falando, olha só como os comunistas estão crescendo no coração da besta, né? no olho do furacão. E era a seção americana da Internacional Comunista Revolucionária agindo e se manifestando lá, né? Mas não só aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos mesmo, teve um programa de televisão de direita, de extrema direita, que é transmitido em espanhol, principalmente ali em Miami, para a comunidade cubana que tem nos Estados Unidos, que é uma comunidade ultra reacionária, né? Que são os cubanos que são a favor do bloqueio a Cuba, que são contra a Revolução Cubana, né? São contra o regime de Cuba e que moram nos Estados Unidos. Então, um programa onde eles fizeram um debate mostrando... Eles tinham uma tela como essa aqui que a gente tem no podcast, e aí convidaram um pessoal para fazer a discussão, e eles mostravam na tela o vídeo dos nossos camaradas nas ruas de Nova York com as bandeiras do comunismo, e eles dizendo, e agora, o comunismo... Vamos mostrar o vídeo também. O comunismo chegou nos Estados Unidos? Mas eu vou dizer uma coisa. O que nós estamos aqui analisando são grandes explosões na luta de classes que estão se preparando nos Estados Unidos, que de fato já estão começando. E toda essa ideia de que estamos à beira do fascismo é totalmente falsa. Estamos na véspera do contrário do fascismo, que é uma grande explosão na luta de classes, porque a base social do Trump não tem nada a ver com a base social do Hitler ou do Mussolini. É uma base social totalmente heterogénea, totalmente contraditória e que está se desagregando diante dos nossos olhos. Ele está traindo todas as suas promessas. É verdade que ele está reprimindo, mas não esqueçamos uma coisa, o Biden reprimiu também pra caralho aí nas ocupações estudantis pela Palestina. Quem é que atirou a polícia contra eles, contra os estudantes? Não apenas a polícia, os capangas também dos sionistas. Foi o Biden. Os liberais estão também reprimindo, porque eles não podem governar como governavam antes. Ora, há um limite à repressão que eles podem empregar, porque se eles forem demasiado longe, eles vão provocar uma reação muito mais forte por baixo. E vou dar um exemplo disso. No ano passado, na Coreia do Sul, o presidente aquele, que já nem me lembro do nome dele, um presidente de direita, conservador, ele tentou dar um golpe de Estado, né? Proclamou o estado de sítio, e o que aconteceu? O exército saiu para as ruas, e aquilo acabou depois de 3-4 horas. As multidões encheram as praças, as ruas, protestaram. De golpe. Os soldados ficaram totalmente desmoralizados e ele teve de se demitir. E, se não me engano, agora neste momento ele está na prisão. Esse é o rosto, digamos, de uma tentativa real de impor uma ditadura. O Trump não pode fazer isso. Ainda se ele quisesse. O que temos diante de nós são grandes explosões da luta de classes. Ele está se desmascarando, não apenas com a questão econômica, da inflação, da migração, como o Renan falou, mas também com a sua política externa. Ele fala muito de paz, mas já vimos ele bombardear o Irão, apoiar Israel na chacina em Gaza, e agora temos toda esta situação criando-se lá na Venezuela. Vamos mostrar o vídeo dos camaradas americanos. Acho que é impressionante. Não é à toa que tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil o pessoal ficou impressionado, né? Esse aí eu acho que é em eu não sei se é em Minneapolis esse. Não vem ao caso. Filadélfia, Filadélfia, acho eu. Filadélfia.
Sim, eu acho que especialmente num país como o nosso, aquela impressão que fica, especialmente para a classe trabalhadora, de que tudo está maravilhoso nos Estados Unidos, é um país, uma grande potência econômica e, portanto, não, né? Então, quando acho que isso é expresso, né, eu acho que demonstra não só esse declínio relativo, né, do imperialismo americano, a incapacidade também da classe dirigente dos Estados Unidos de apresentar uma alternativa às demandas dos trabalhadores e dos jovens, e isso é expresso em organização política. Sim. Né? E o caso Luigi Mangione, só para dar um exemplo do grau de revolta da classe trabalhadora. O que aconteceu com o caso do Luigi Mangione? Ele, né, todo mundo sabe, assassinou um executivo ligado à área de saúde ali, que inclusive é a área que o Trump está... ele é acusado de assassinato. Acusado de assassinato. Recebeu um apoio massivo, assim, a quantidade de dinheiro que arrecadaram para custear a defesa dele é absurda. E um apoio não só, é que o apoio material é impressionante, mas expressa esse apoio... Mas o que está por trás disso? Agora também o Charlie Kirk... As pessoas, no caso do Luigi... As pessoas, quando a polícia estava caçando ele, e aí divulgaram a imagem dele com uma determinada roupa, e solidariedade, as pessoas se vestiram igual a ele para confundir a polícia, para não encontrar ele. Somos todos Luigi Mangione. Somos todos, é impressionante. É um ódio aos bilionários, é uma solidariedade a quem está contra eles, e que faz um ato de desespero, como ele fez. Posso dar aí um exemplo pessoal? O meu irmão mora nos Estados Unidos, mora em Nova York, e há 2 anos eu fui lá visitar ele e aproveitei para visitar a sede dos nossos camaradas aí em Brooklyn, uma sede muito bonita, e eu comprei o jornal, claro, e voltei para a casa do meu irmão no metrô, abro o jornal The Communist, abro assim, sento, e não passaram 10 segundos, aí a menina que estava sentada ao meu lado, uma menina muito jovem, negra, falou: mas esse jornal é incrível, é comunismo, eu sou comunista, eu odeio o capitalismo, quem é você? Fale aí disso. Eu dei o jornal, nem li. Tome para você, contate eles, pego aqui, cadê o seu número? E eu comecei a falar com ela: o capitalismo, os proletários, os burgueses, não sei o quê. E o mais incrível, ela ficou assim com os olhos como pratos. Estava uma menina muito radicalizada, não estava organizada, estava lendo ela sozinha. Mas as pessoas à nossa volta começaram a dizer: é isso, é mesmo isso. Foi uma situação incrível. Eu tive de descer do metrô, meu irmão morava lá perto, mas foi uma situação, foram assim tipo 10 minutos politicamente incríveis, que isso mostra realmente a situação nas ruas, nos bairros operários dos Estados Unidos. Essa radicalização agora o assassino do Charlie Kirk era um cara de direita também, né, que matou o Charlie Kirk. Mas é impressionante como a população comemora, né, o assassinato do Charlie Kirk, porque era uma figura odiada que atacava a esquerda e as minorias o tempo todo, né? Agora, eu queria só girar